de hoje a gente vai falar sobre o Grupo Unido à Família de Autista. Para falar sobre esse assunto, os nossos convidados são o embaixador da entidade, o Paulo Rogério, e a Evelyn Rodrigues, que é mãe atípica. Vocês sejam muito bem-vindos aqui no Pod da Região. Eu agradeço aí a oportunidade que se dão para estar falando um pouco sobre essa causa. Oi, agradeço imensamente a oportunidade também, o espaço de estar compartilhando um pouco da nossa vida, do nosso dia a dia, o quanto a nossa luta tem que impactar essas famílias também e o mundo também. Vamos conversar esse bate-papo. O GUFA é uma entidade que hoje ela tem a sua sede, ali, o seu coração ali na região de Sapopemba. Né? Paulo, explica um pouquinho mais pra gente, para quem não conhece ainda do trabalho dessa entidade, o que vocês fazem, qual que é o público de vocês, né? E principalmente também sobre a abrangência dela, né? Porque não ficou só em Sapopemba, né? Hoje nós estamos localizados lá na Sapopemba, Jardim Primavera, hoje lá com a parceria Associação Raul das Tintas. Hoje não estamos só na Sapopemba, hoje estamos no Rio de Janeiro, Suzano, Ferraz, interior, cresceu demais o Instituto GUFA. Hoje o nosso propósito é dar acolhimento a essas famílias, no momento que ela fica sabendo. Recebeu um diagnóstico, o filho autista, aí que entra o Instituto GUFA, para dar todo esse acolhimento sobre o crachá e outras direções. Os benefícios, né? Todo esse direcionamento aí para a família e para, enfim, para a criança ou adolescente, seja a pessoa que foi diagnosticada, né? É isso mesmo. Hoje consegue o bilhete especial. Muitos não sabem que ela tem um direito a um bilhete especial, que é com acompanhante, cartão de estacionamento, loas e todos os benefícios. O Instituto ele vai passando toda essa direção para as famílias. E Evelyn, você é mãe atípica, né? Eu queria que você falasse um pouquinho como é que foi sua trajetória, né, com o seu filho, como é que você chegou a esse diagnóstico dele, ele que hoje tem 5 aninhos, né? Isso. Então, o Dani, ele, no princípio, né, ele tinha 1 ano e 5 meses, ao qual as pessoas falavam pra mim que o Daniel ia falar no tempo dele. Né? Então eu fiquei muito nisso, acomodada nessa situação, porque menino, o desenvolvimento é mais lento, então você precisa aguardar. Só que quando chegou aos 2 anos de idade, eu comecei a ficar um pouco preocupada, porque aquele desenvolver e aquela fala que as pessoas me passavam não acontecia, não estava acontecendo. Aí eu chamava ele não me atendia, ele começou a enfileirar carrinhos, começou a andar na pontinha do pé. Então ele tinha uns comportamentos que não era comum de uma criança da idade dele, para o desenvolvimento dele. Foi aí que eu fui até o pediatra dele, conversei e o pediatra me instruiu a procurar um neuro. Primeiro dia que eu fui no neuro, a neuro já colocou um ponto de interrogação para o autismo. Aí nisso a gente começou a investigação, ele já começou a fazer tratamento com a fono e com a psico. E depois disso a gente fez os exames que é necessários para fazer para ver se tem alguma comorbidade dentro do autismo, né, para acompanhar, e não deu nada nos exames. Aí eu fiquei super feliz, porque eu falei, poxa, então eu tô no caminho certo. Então eu falei, graças a Deus não vai vir diagnóstico. Só que aí o médico falou para mim, mãe, os exames dele não deram nada. Porém, em meio à agitação e o atraso na fala, eu vou diagnosticar ele. Aí é a hora que vem o luto pra gente. A gente não tá esperando. Nós pedimos um filho pra Deus e a gente pede esse filho porque ele seja perfeito. Não que meu filho não seja perfeito, né? Mas na hora que você recebe aquele diagnóstico, parece que você tá sendo afogada, né? Aí você vai pra casa, entra em desespero. Aí eu fui até o quarto dele e questionei Deus. Falei, Deus, mas por que eu? Eu nunca fiz maldade com ninguém. Eu amo criança, eu amo ser mãe. Só que logo em seguida já me veio aquele arrependimento. Eu falei, Deus, me perdoa por te questionar. Então o meu luto acabou naquele momento. Então eu passei a viver intensamente o diagnóstico do meu filho. E foi diagnosticado com 3 anos e 8 meses, como eu havia te falado no princípio. E foi a partir daí que começou a minha luta. Que eu falei, ele precisa de mim. Tanto na educação, como na saúde, como nesse mundo que nós vivemos, que é preconceituoso, egoísta, não tem empatia pelas pessoas. A gente vive num mundo ao qual as pessoas se preocupam com o próprio umbigo. A minha dor, ela nunca será maior, menor ou igual à tua. Mas nós precisamos nos colocar no lugar do outro, né? Porque só quem vive o autismo que sabe. Só quem vive, só quem passa pelo processo que sabe. A gente sabe que o nosso dia a dia não é fácil.
A gente, por exemplo, eu sou casada, porém eu vivo o luto, ou eu vivo o diagnóstico praticamente sozinha, porque é eu que corro atrás de tudo pro meu filho. Então eu imagino aquela mãe que realmente é solo de tudo, que ela tem que enfrentar a sociedade, ela tem que enfrentar a saúde, a educação. Então não é uma situação que é fácil. Sim, ainda o sustento da casa. Exatamente. Nós não podemos trabalhar, porque nenhuma empresa vai aceitar a Evelyn, a escola ligando a semana inteira, igual a semana passada. A semana inteira a escola me ligou para ir buscar o meu filho. E eu tive que ir. E se eu estivesse numa empresa, eu largaria tudo e iria também, porque ele é minha prioridade. Então eu não consigo trabalhar. Não consigo. Então a gente pede que as pessoas tenham um olhar diferente, mas o olhar diferente não é o olhar preconceituoso, achando que eles são anormais. Não, eles são normais. Os anormais somos nós que não entendemos eles. Esse é o grande ensinamento, né? Isso. E Paulo, a gente está vendo aqui o depoimento da Evelyn, um depoimento muito verdadeiro, e eu queria que você desse também esse olhar dentro do que você tem de contato por meio da GUFA, a questão das mães solos, a questão de toda essa dificuldade que as mães enfrentam, por exemplo, todo esse caminho que ela relatou para nós, até a busca pelo pediatra, que ainda bem que já encaminhou para o neuro, então ela teve um caminho, né, a trilhar até chegar ao diagnóstico, né, e você veja que foi um diagnóstico que não veio rápido. Né? Eu queria que você falasse sobre esses desafios. Primeiro desafio de se encontrar, de chegar ao diagnóstico, e o segundo desafio, que é uma triste realidade do nosso país, que são as mães solo. Eu posso falar assim, eu vou te falar como começou primeiro o Instituto GUFA. O Instituto GUFA começou através da Sandra. A Sandra é uma mãe atípica, onde é a mãe do Gustavo, porque GUFA se diz também Gustavo, Grupo Unido da Família de Autistas. Eu fui o primeiro servidor que acolheu essas famílias. Hoje eu entrei no mundo deles. Porque a gente chegou lá um dia, nós saímos para uma vistoria, eu e a Sandra, e eu vi ele com o braço machucado, olho machucado. Aí eu perguntei, porque eu costumo falar assim, não é só o pastor que tem que conhecer a ovelha. O amigo de serviço tem que conhecer o amigo no dia a dia. E aquele dia eu vi que ela não estava bem. Eu fui perguntar a Sandra, tá tudo bem com você? Ela, na simplicidade, falou que estava bem. Eu falei, mas você está toda machucada? Ela falou, é meu filho que me agride. Aí eu fui começar a entender. Aí ela falou para meu filho é autista. Ela mostrou até pelo celular. Ele fica sendo monitorado 48 horas. E ali eu fui começar a entender. E através de uma oração, no outro dia chegou a criança com o nome de Sara. Aí eu comecei a abraçar essa causa. Hoje a gente vê que chega uma mãe na subprefeitura. Vou te falar pela prefeitura. A mãe chega lá, ela chega sem direção. Hoje a dificuldade, o UBS da região com neuro é difícil. Hoje o posto de saúde é difícil. Hoje o CRAS é difícil. Hoje o CER é difícil. Então o Instituto GUFA ele vai dando toda essa direção para a família. Não é só eu ser só um embaixador. Eu acompanho essa família. O Instituto GUFA ele acompanha essa família. No momento que a mãe é solo, como tem a Sueli, o Instituto hoje, além dele ser um instituto, ele é um instituto acolhedor. Hoje a Sueli já 4 vezes ela tentou tirar a vida. Ela não suporta. Porque ninguém vai compreender essa mãe. E ali pelo preconceito foi o que a Evelyn falou. Eu não entendia. Eu tinha aquela fala quando eu saía com a minha filha, eu via alguma criança com um momento de crise ou surto, eu já falava pra minha filha, o dia que você fazer isso, você vai apanhar. Quem já não falou isso? Ele vê uma criança rolando no chão e fala que a mãe não deu educação. Não é, hoje eu entendo o lado dessas famílias. Eu até falo assim pro pessoal que está lá do outro lado, comece a compreender um pouco, comece a entender, porque é fácil todo mundo atirar uma pedra. Hoje nas igrejas mesmo, nós estamos dando palestra nas igrejas, estamos para dentro das escolas. Então quando fala que as mães é solo, hoje a gente vê a luta dessas mães. Quem vai correr por ela? Hoje ela não consegue trabalhar, hoje para receber um benefício, se ela tiver um salário acima de 1/3, ela não consegue nada. Como que essa mãe vai viver? Sim. Então hoje o Instituto GUFA ele dá todo esse acolhimento. Na parte jurídica, que a gente tem advogados, tem psicólogo, para acolher essa família, que ela se sentia só. Hoje ela não está mais só. Ela tem um grupo. E Evelyn, é importante essa questão do acolhimento e do grupo, e também você ter contato com outras mães. Hoje, pela GUFA, você tem contato com outras famílias?
Sim, eu faço parte do administrativo social do grupo. Eu tenho muita gratidão de ter conhecido a Sandra, o Paulo. Foi de uma maneira assim muito inusitada, eu falo, porque a minha madrinha trabalha num posto de gasolina, ao qual a Sandra abastece lá, e minha madrinha falou: Fia, eu vou te passar o contato de uma moça e você chama ela no grupo. Aí eu falei: mas eu já tenho essa moça. Então assim, foi uma coisa muito bacana. E o Paulo fazia segurança numa rua que eu passava. E ele me falava bom dia todos os dias nessa rua quando eu passava. Então, assim, foi algo muito bacana. Então, hoje eu faço parte do administrativo social e isso me faz muito bem. Acolher aquela mãe, dar a direção para ela. Então, assim, a gente entende a história desde o princípio. Então, a gente pede para ela contar um pouquinho da história dela e entendemos e damos a direção. E a partir disso, ela começa a subir os degraus necessários para a vida dela, para conseguir tudo aquilo que ela almeja. Porque muitas das vezes, nós mães atípicas, precisamos só que vocês nos escutem. A gente não precisa de críticas, porque o mundo diariamente já faz isso com a gente. Com esses olhares rotulosos que dão para os nossos filhos. Eles rotulam o tempo todo os nossos filhos. Então, as mães, assim, elas são acolhidas dentro do grupo Bufa. É algo maravilhoso que foi feito, né? E a gente acredita que iremos crescer, iremos levar por mais lugares onde nós passamos. E só gratidão a Sandra e o Paulo por tudo isso. E tenho palavras para agradecer. Que bom, e a gente vê o jeito que vocês estão de fato modificando. E o grupo, eu acho que o nome ele vem muito bem-vindo, né? Porque primeiro que ele tem a palavra grupo e a palavra união e família, que na verdade é quase que o sentido torna-se único, né, dentro desse projeto. E a gente estava comentando também um pouquinho antes da gente entrar nessa entrevista, que era a questão da inclusão, né? Que a sociedade, ela precisa entender. Essas crianças, hoje algumas são crianças, né? O filho da Sandra já é um adolescente. E eles estão na nossa sociedade, eles não vão ficar só naquele campo específico, não são crianças que vão ficar eternamente em terapias, não pela desistência, ter ou não ter, mas também porque eles têm a possibilidade de trilhar os seus próprios caminhos e vão estar em outros espaços. Como é que você tem visto a questão da inclusão? De verdade, hoje a inclusão é que eu falo assim, todo mundo fala inclusão, mas o que é inclusão? Eu sempre faço essa pergunta, o que é inclusão? Eu vejo aí, até hoje, nossa associação, que é o Raul das Tintas. Hoje, lá tem inclusão. Hoje lá nós temos aula de karatê, capoeira, muay thai, tudo que você imagina. Hoje nós estamos colocando essas crianças lá dentro. Hoje ela quer participar no futebol, ela vai participar no futebol. Tanto que hoje tem uma equipe lá na Zona Leste, que é o time do Ajax, da Vila Rica. Hoje são os acolhedores dessas crianças. A criança quer participar do futebol. Não vai ter uma escolinha separada para o autista, não. É inclusão, ele tem que participar junto com as outras crianças. Então hoje eu olho assim, sobre a inclusão, não são todos que estão preparados, não. Hoje eu falo assim, por referente a esse laço. Hoje você pega um ônibus, eu gosto de andar de ônibus. E às vezes você pega um ônibus, você pergunta para o motorista, para o cobrador, qual o significado do lacinho. Eles não sabem. Você vai no mercado, o pessoal não sabe. Porque hoje é preferencial. Então hoje eu falo assim até para as pessoas, comecem a entender um pouco, referente dessa plaquinha que nós pedimos para fazer. É interessante que o vizinho, às vezes ele tem um filho autista, a pessoa não está sabendo que a criança é autista. E ali é interessante que a criança começa a gritar, a criança começa a quebrar, a primeira coisa que o vizinho vai fazer, ele vai discar 190. Essa placa, vocês confeccionam? Sim. Isso a gente tem um parceiro, essa plaquinha nasceu do coração de Deus. Uma oração de Deus falou, faz uma plaquinha dessa. E até, a gente fala da questão, porque os autistas, eles têm uma sensibilidade auditiva, né? Não sei se são todos, mas a gente sabe que uma grande parcela. A gente está chegando, inclusive, nas festas de final de ano, é importante que as pessoas também se atentem a isso, né? A questão do barulho, a questão do incomodar, não só, claro, gente, no final de ano, mas ao longo do ano todo, e entender quando tem uma situação dessa, né? Como você relatou, uma crise, e também alguma coisa que seja específico dele, que as pessoas consigam respeitar, né? E é interessante que essa plaquinha, no momento que a pessoa colocar no portão, a criança deu uma crise ou um surto, vamos chamar a polícia. O vizinho não sabe o que está acontecendo, quando chegar uma viatura ele já vai ver isso aí. E você pode ler o que está escrito ali, ó. Se houver gritos, choros e barulhos altos, respeite, pois estou no meu momento de crise.
E aí vem aqui, aceitar é uma escolha sua, respeitar é um dever de todos. Então é isso que eu falo, respeitar o dever de todos. Se todos começassem a olhar da forma que hoje eu olho, seria totalmente diferente. Hoje a minha família, na minha casa, minha esposa fala sobre o autismo. E eu não sou pai atípico. As minhas filhas falam, meu neto, eu tenho um neto de 12 anos, ele fala, vô, tem um menino na minha escola, foram querer bater nele, eu falei, não, meu vô cuida, eu também cuido. Porque as crianças sofrem muito bullying dentro de escola. Tem criança que ela tem o momento dela, ela não quer falar com ninguém. Só que aí já começa, olha lá o retardado, olha o louco, e não respeita. Então a gente está indo para dentro das escolas para falar sobre a inclusão. Cada um tem seu momento. Tem hora que eu tenho meu momento, tem hora que eu não quero falar com ninguém. Então eu quero bloquear todo mundo no meu celular. Mas é o momento da criança. Então a inclusão é isso aí. As pessoas começaram a entender. Eu hoje entendo o lado dessas famílias. Verdade, Evelyn. A gente que está falando sobre isso, hoje o Daniel está com 5 anos. Isso. O que você imagina de um futuro para ele? Então, pelo que eu vejo hoje em dia, eu consigo ver o meu filho chegar no mais normal possível. Daniel é nível 2 de suporte, né? E eu acredito que ele está caminhando para o nível 1 de suporte, graças a Deus. Então, eu acredito que o Dani vai ter uma vida, vai estudar, vai se relacionar, vai casar. Só que isso, nós tivemos que contribuir para isso. A gente espera que a sociedade contribua, que o nosso governo contribua. Então, assim, é uma parceria. Não adianta só a Evelyn querer, porque a Evelyn não vai movimentar o mundo. Não vai. Não vai mesmo. Então, mas já tá movimentando, sim, né? Um pouquinho, sim. Sim. Né? E essa parte da inclusão, também referente ao que o Paulo falou, não existe pessoas capacitadas no nosso dia a dia. Eles falam da inclusão na teoria, porque dentro da escola do meu filho, eles não compreendem que o Daniel não gosta de ficar dentro da sala de aula. Eles querem colocar o Daniel, senta, levanta. E não existe isso. Até uma criança típica, você não consegue fazer isso. Imagina uma criança neuroatípica. Então são necessidades que a criança tem que eles precisam entender. A criança não quer ficar na sala? Deixa ela andar. Só fica ao redor para ver se ela não vai se machucar, para dar alguma orientação, caso ela precise. Mas não tem pessoas capacitadas. Eles vivem a inclusão na teoria. Na prática, não tem. Não tem. Que é entender quais são as necessidades dele, né? E isso, a gente está falando de autismo, mas a gente sabe que tem outras situações também que a criança ela precisa também de ter ambientes um pouquinho diferenciados, ter uma flexibilidade, né? Você bem disse, até uma criança que é tida aí como uma criança típica, né? Uma criança não fica nesse ambiente. E a gente está caminhando para um passo de reformular isso, Paulo? Você acha? Ou as pessoas estão parando para pensar ou ainda não estamos aí nesse momento? Estão parando para pensar. De verdade, estão parando para pensar, mas vai levar um tempo isso aí. Vai levar um tempo. Eu vejo hoje, nessa semana, nós tivemos uma reclamação aí, que a mãe teve que fazer um boletim de ocorrência numa escola que a professora não estava nas costas da criança. E que ela faz parte da GUF, é isso? A mãe faz parte do grupo. A criança teve um momento dela, a professora foi lá e agrediu a criança. Então por isso que eu falo assim, é legal porque o ano que vem, eu tenho que falar isso, não posso deixar de falar isso. É um ano partidário, política. O ano que vem é o que vai estar no top, que muitos vão defender. Em primeiro lugar hoje é o autismo. Segundo lugar, LGBT. Essas bandeiras vão ser levantadas. Terceiro lugar, feminicídio. O quarto lugar, a causa do animal. E o quinto, nós, negrão, que toda hora muda a nossa cor. Toda hora está mudando a nossa cor. Eu costumo falar no grupo, quem é aquele que vai defender a sua causa? Teve muitos que já chamaram nós para tirar foto. Isso a gente não quer, não. A gente quer aquele que vai pegar e falar assim, eu quero lutar com vocês. Hoje a gente tem patrocínio de quem? De empresário, amigos. Essa semana teve uma mãe que queimou a geladeira dela, o grupo tem que fazer uma vaquinha. Como teve uma criança que essa semana ela não tinha o que comer dentro de casa. Estava comendo açúcar. Aí o grupo se une, é um grupo unido, para se juntar, para comprar alimento, para ajudar essa família. Mas de verdade, hoje eu olho assim, muitos não estão preparados. Eles não querem entender essa causa. Mas o nosso esforço está chegando. Através de vocês, através das redes sociais, o povo começou a entender. E
como já perguntaram uma vez, eu dentro no espaço, eu tava com o lacinho, que eu durmo até com o lacinho hoje, viu? Porque se aparecer algum autista no meu sonho, eu vou defender. E a pessoa chegou pra mim e falou assim, eu curtia. Eu falei, curte o quê, mano? Você curte? Eu falei, mas curte o quê? Você é LGBT? Porque ele viu o lacinho colorido. Colorido, ele confundiu o significado. Isso. Aí eu tive que falar pra ele, não, irmão, isso aqui é sobre o autismo. Aí ele foi compreender, porque foi o que eu falei, hoje tem, todo o comércio tem. Sim. Só que ninguém deu a explicação do que é aquele lacinho. Sim, que não tem... Qual o significado, né? Então, por isso que hoje a gente está aí, através desse instituto, passando para muitas famílias. E é legal que um compartilha com o outro. É verdade. E, gente, para você que está nos assistindo nesse podcast, se você quiser mais informações, o Instagram, posso dar o Instagram de vocês, é o Instituto GUFA, _Grupo Unido. Você pode ir lá encontrar mais informações, né, sobre como participar. Lá tem muitas postagens, tem muita informação e você com certeza, principalmente se você é familiar ou se você conhece alguém ou se você simplesmente e de uma maneira tão nobre, assim como o Paulo fez, você quer ajudar essa causa, você também pode entrar lá e você obter mais informações. Evelyn, eu agradeço muito a sua participação aqui com a gente no Portal da Região. Ai, muito obrigada. Nós que agradecemos a oportunidade de abrir as portas. E eu digo uma coisa para a sociedade: direito não é favor. Uhum. Não é. E é por isso que vocês estão unidos lutando Exatamente. por isso, né? Paulo, muito obrigado pela sua participação aí em nome do Grupo GUFA. Eu agradeço também a atenção de vocês, agradeço a todos. Eu quero dizer para você que está aí do outro lado, comece a olhar de frente. No momento que você vê em qualquer lugar hoje um lacinho como preferencial, você vai entender hoje qual é o significado disso. Uhum. Porque eu não entendia, quando eu olhava assim, mas qual é o significado? Hoje eu entendo. Então, a partir de hoje, você que vai estar assistindo, você vai começar a olhar e entender o outro lado, o que essas mães passam no dia a dia. Então, quero te agradecer, que Deus venha abençoar a tua vida. Amém, muito obrigada. E para você que nos acompanhou nesse podcast aqui, um podcast muito especial, a gente falou sobre a causa autista com pessoas que integram o Grupo GUFA, que é o Grupo Unido à Família de Autista. Ele tem uma sede em Sapopemba, mas ele tem braços em vários lugares, inclusive aqui na região do Alto Tietê. Aqui a gente falou sobre a atuação do grupo e principalmente sobre os direitos e sobre respeito, sobre tolerância e sobre amor, porque é isso que a gente fala aqui quando a gente principalmente trata de crianças, adolescentes, eles que precisam tanto da nossa atenção e da nossa compreensão. E para você que ainda nos acompanhou, deixa aqui seu comentário que a gente quer ouvir você. Portal da Região, a notícia que você precisa.